A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, todos aqueles que vão estar vendo e ouvindo esse vídeo, a paz do Senhor, a palavra do Senhor nessa manhã, que é um vídeo o qual o Senhor me intimou, fazer, E muitas das vezes a gente vem retendo aquilo que o Senhor tem falado conosco, e o Senhor me deu 1 Pedro, quando fala sobre Jesus, glória a Deus, o preço que nós fomos comprados, Por que nós fomos comprados, Não foi por qualquer preço, por um preço muito alto, que foi pago por mim, foi pago por você, para a gente andar de qualquer maneira. A palavra do Senhor está aqui, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável, o qual na verdade em outro tempo foi reconhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, o que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela nos exorta a sermos pessoas melhores, Porque a gente não foi comprado de qualquer maneira. A palavra do Senhor nessa manhã, o Senhor tem falado conosco, tem falado comigo. Ele tem falado com o povo dele, aqueles que não têm dado ouvidos e parece que não conhecem mais a palavra, irmãos? E está muito complicado. E a Bíblia, a palavra do Senhor nos afirma que nós não somos nós não podemos, ser amigos do mundo. Ser amigo do mundo significa fazer tudo o que o mundo faz. Se nós formos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. A palavra diz em Tiago: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites? Cobiçais e nada tem, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreai e nada tem, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando eles nos chamam de adúlteros e adúlteras, é porque a gente adultera como se fosse uma mulher traindo um homem traindo uma mulher, traindo a Deus. Traindo a Deus. Por quê? Porque a gente faz coisas que não agradam a Deus, entra em lugares que não agradam a Deus. Então nós somos inimigos de Deus. Por quê? Nós estamos em desobediência, estamos fora da palavra. Estamos fora da palavra.
Mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele tem nos dado chance e tem nos dado oportunidades para a gente melhorar. Oportunidades para a gente melhorar, para a gente mudar. Nós não podemos, não devemos ser o mesmo. Não adianta a gente falar que a gente vai à igreja. Nós não temos que ir à igreja, nós temos que ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Pessoas mudadas, pessoas transformadas, não julgadoras, não praticantes de hábitos que não agradam o Senhor. Por quê? Porque tudo que a gente faz contra o Senhor, nós somos inimigos dele. Tudo que você faz contra o seu próximo, você não é inimigo dele. Então, quando nós fazemos tudo contra o Senhor, nós também somos inimigos dele. Tudo contra o que a palavra vai dizer, nós somos inimigos. E a palavra ela também nos afirma, irmão, que nós não temos tempo mais. Nós não temos tempo mais. Porque o Senhor vai nos dando oportunidade, a gente vai desperdiçando essa oportunidade. Como diz aqui em Eclesiastes 12, quando ele manda lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos ao quais venha dizer, não tenho neles contentamento, antes que escureça o sol, a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremer os guardas das casas, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e escurecerem os teus olhos, quando olham pela janela, as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levanta a voz das árvores, e todas as filhas da música se encurvarem. Como também não temerem o que é alto, e houver medo nas ruas, e florescer a amendoeira e o gafanhoto foi um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Pranteadores são aqueles, né, que choravam nos velórios, aqueles que choram. Então ele fala assim da brevidade, que os olhos vão se escurecer, que os homens vão se encurvar pelo cansaço, pela fadiga, e os olhos vão se escurecerem. Então a gente tem que lembrar do nosso Criador, lembrar do que Ele fez por mim, por você, enviando seu único Filho, para que morresse, para que tivemos vida eterna, para a gente ter vida eterna. E a gente muitas das vezes não quer uma mudança, a gente não quer abrir mão de nada. Nós somos muito egoístas, somos muito ingratos com Deus, irmãos, porque o Senhor tem falado e a gente não tem dado ouvidos. O Senhor é misericordioso, a misericórdia dele se renovou mais essa manhã, por isso eu estou aqui, por isso você está aí ouvindo esse vídeo, porque a misericórdia do Senhor se renovou e a gente vai aproveitando dessa misericórdia de Deus, que ele dá tempo a gente desfrutar. Aí quando a gente já estiver cansado, a gente já não tiver forças para fazer a obra, aí a gente vai até Deus, né? E o tempo tem passado, o tempo está passando rápido demais, porque a palavra diz que os tempos seriam abreviados e a gente não tem dado ouvido à voz de Deus. Muitas pessoas dispersas, muitas pessoas pecando e não dão ouvido mais ao Senhor, à palavra do Senhor, porque o Senhor muitas das vezes nos envia. Eles acham que o próprio Deus vai descer do céu e falar com eles. Não é, o Senhor envia seus profetas, aquele que ainda tem coragem de falar a verdade, aqueles que ainda têm coragem de falar da palavra do Senhor, e eles não dão ouvidos. Eles não dão ouvidos. E a palavra ela é verdadeira e fiel. Ela é verdadeira e fiel. Eu vou ler aqui em Tiago 1. Tiago 1. Que ele fala das provações que a gente ia passar e as pessoas não estão suportando essas provações, né? Glória a Deus. 1, 2, 3 e 4.
Meus irmãos, tede grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Porém, peça com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para alguma outra parte. Aqui a palavra afirma que a gente vai ter várias tentações, várias provações. Por quê? Para a gente ser aprovado. Irmãos, eu sempre coloco que se a gente entra na escola e a gente não passa de ano, hoje em dia está meio diferente, mas se a gente não passar, não for aprovado na faculdade, não tem como você ser um médico. Se você não for aprovado, não tem como você mudar de ano. Não tem, o ano vai repetir as mesmas coisas e na vida cristã não é diferente. Se a gente não passar pelas provações do Senhor, a gente vai ser desaprovado e a gente vê pessoas, eu falo de mim própria, anos e anos nas mesmas provações. Falo, Senhor, por que não muda essa história? Porque você não foi aprovado. Você não foi aprovado. Na escola você fala assim, eu não quero repetir esse ano. Você tem que passar aquele processo se você quiser seguir em frente. E com Jesus não é diferente. Você tem que passar o processo para que você venha a ser aprovado. Porque senão não tem como você mudar de série se você não ser aprovado perfeitamente ali. Muitos burlam até colando, mas chega lá na frente e não aprendeu nada. Aí se forma um péssimo médico. Por quê? Porque pulou uma etapa, porque colou de alguém e pulou aquela etapa. Então, quando ele chega lá na frente, ele é reprovado no seu trabalho. Então, não adianta você pular uma etapa. Não adianta você pedir uma cola para alguém. Aquela pessoa sabe de um jeito, você sabe de outro. E a palavra do Senhor é muito fiel, muito fiel. Esse aqui é um livro de instrução para mim e para a sua vida. E a gente não quer, a gente tem resistido a esse livro. A gente tem resistido a Deus ao invés de resistir ao diabo. Quando a gente resiste a esse livro, a gente está resistindo a Deus, porque esse livro é de instrução para mim e para a sua vida. O Senhor é maravilhoso, Ele nos corrige, Ele me dá sonhos, me repreendendo pessoas para eu ir até ela. Muitas vezes eu tenho perguntado ao Senhor se é para ir. Por quê? Porque as pessoas, irmão, elas se sentem tão grandes que ela não quer ouvir o outro que ele acha que é menor falar com ele. Grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor. Não falo para você falar coisa, não falar para a pessoa coisa que Deus não mandou. Mas se Deus te der ordem, vá sim, porque Ele te garante. Vai e fale porque Ele te garante. Porque se aquela pessoa vier a perecer, é outra instrução que Deus nos dá, ali em Ezequiel 33, acerca do atalaia. E se você não for até aquela pessoa e ela vier a perecer, o sangue dela será cobrado da sua mão. Da sua mão. Então, o Senhor, Ele tem várias, mas são várias instruções dentro desse livro. Muitas das vezes a gente passeia por ele, lê, passa por cima de algo e quando a gente volta, a gente vê que a gente passou por aquilo ali e era uma palavra profunda. Mas como a gente está interessado em buscar outra coisa ali dentro da palavra, a gente às vezes passa batido e não atenta para aquilo que Deus está falando naquele momento. Mas em outro dado momento, Ele acaba nos voltando naquela mesma palavra e nos dando direção. E o Senhor, muitas das vezes, eu tenho aberto muito em Eclesiástico 12. Lembra do seu Criador antes que venham os dias maus, porque a gente muitas vezes só ora na tribulação, só ora para pedir algo.
E ele está falando, lembra do seu Criador agora, lembra do seu Criador hoje, que te colocou de pé mais uma vez, que te dá mais uma chance. Lembra do seu Criador. E a palavra também nos afirma, em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne. Nós temos que parar, irmãos, de brigar um com os outros. Por quê? Porque a casa dividida, ela não subsiste. Se a gente já está tendo dificuldade dentro da nossa casa, na casa do Senhor, a gente não pode ter essa dificuldade, porque senão a gente não consegue arrumar a nossa. A nossa luta não é contra o irmão. Ah, mas o irmão, eu que era para ser consagrado, eu que era para ter aquele cargo. O pé, a mão, os olhos, a boca, é um corpo, os membros são diferentes. Cada um tem seu dom, tem seu talento. Cada um tem o seu tempo na casa do Senhor para ser chamado. Não fica se importando com essa coisa de cargos. Isso vai vir conforme o tempo, conforme você for aprovado, porque muitos pegam o cargo e depois eles caem. Estou falando por mim mesma. Eles caem e eu não pedi cargo, eu recebi e hoje em dia eu não executo aquele cargo. Eu sou uma simples obreira da obra do Senhor. E você tem que ir sendo aprovado. Não adianta a pessoa falar assim, eu vou te consagrar a tal coisa. Se você não passou na aprovação de Deus para aquele cargo, você vai voltar para trás, você vai retroceder. Você vai retroceder, porque você não está apto para aquele cargo. Não tem como o médico abrir a barriga de alguém, eu volto na escola. Não tem como o médico abrir a barriga de alguém se ele não estudou, se ele pegou, às vezes, provas dentro da própria faculdade, colou. Não tem como ele abrir a barriga de uma pessoa. Ele pode até abrir e não vai saber o que fazer. Então, nós não podemos pular etapas. Nós temos que ser pessoas humildes. Humildade não é pobreza. Humildade é você não reconhecer o seu erro, você não reconhecer que você precisa de mudança, é você não reconhecer, eu tenho que voltar, eu tenho que te pedir perdão, eu tenho que retroceder, a culpa é do outro, a culpa é daquele outro. Não, a culpa é sua mesmo, a culpa é sua. E por que tem muitos caindo, muitas pessoas caindo? Porque as pessoas são muito altivas, irmãos, as pessoas têm muita altivez. E a gente esquece da palavra, a verdade é essa. Porque lá na palavra ela fala que a altivez precede a queda, o orgulho. Depois logo vem a altivez. Eu sou é o Senhor, irmãos. E fora de mim não há, ele falou. Eu sou, me enviou, falou para Moisés. Quem que eu vou falar que me enviou, Senhor? Aí ele falou, fala que o eu sou te enviou. Então, eu sou, não sou eu nem é você. Esse eu está derrubando pessoas. Eu sou alguma coisa, nós não somos nada, irmão. Nós somos chamados por Deus e temos que ser aprovados por Ele. Não fica preocupado em ter cargo e ter mudança de cargo. O Senhor é lindo e maravilhoso. Eu costumo falar, se não fosse o Senhor, eu amo o Salmo 124. Se não fosse o Senhor, quando está acontecendo algo, eu falo, o costume é a forma de dizer, se não fosse o Senhor na minha vida e na sua. Se não fosse o Senhor nos guardando. Se não fosse o Senhor nos livrando. O inimigo já tinha nos destruído, porque ele investe sobre a mim e sobre a sua vida todo instante, a todo momento. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu estou aqui na minha cozinha, os irmãos não reparem, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu, porque a gente é cobrado. E a gente muitas das vezes luta com Deus porque está passando por aquilo. Porque está passando por aquilo, porque está passando por isso. Deus. A palavra diz em Gálatas 6. Gálatas 3, irmãos, me perdoa. Gálatas 3. Porque ele fala sobre isso, sobre você não ser nada, nós não somos nada. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, nós não somos nada.
engana-se a si mesmo. Você está enganando a si mesmo quando você pensa que é alguma coisa. Mas prove cada um da sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará sua própria carga. Deus é fiel e maravilhoso. Deus é fiel e maravilhoso. Deus é fiel e maravilhoso, irmãos. Toda a honra e toda a glória é só para Ele. Toda a honra e toda a glória é só para Ele. Ele fala para a gente suportar uns outros em amor. Eu estou em Efésios, já vou continuar no Efésios 4, eu marquei para eu não esquecer. A exortação à unidade. Rogo-vos, peço, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não temos tido paz com o irmão. A palavra em Efésios 6:12 nos afirma: a luta não é contra o outro, a luta não é contra o nosso esposo, a luta não é contra os nossos filhos. A gente tem que orar, buscar. E aqui ele fala: há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Muitas das vezes a gente ouve um pregador, uma pregadora renomada falando, né? Renomada assim, irmãos, que já está num nível maior, de mais instrução do que eu, do que você. E a gente luta ali com aquela palavra, fala que não é pra gente. Ele não está falando dele mesmo, ele está pregando a palavra. E a gente não tem aceitado a palavra de correção, sabendo que Deus, ele fala na palavra dele, porque ele ama aquele a quem ele corrige. Então, se você não está aceitando a correção, porque você não quer o amor de Deus para a sua vida. Nós não corrigimos nosso filho, a gente deixa de amar porque a gente corrige? Não. Então, nós somos filhos. Se a gente não aceita a correção, então nós não somos filhos. E o Senhor, ele tem falado muito, ele tem mostrado pessoas. Quando eu creio para mim que quando Deus, ele mostra as pessoas e manda você falar com elas, como eu estou falando com você aqui agora, é porque a pessoa não está ouvindo mais ele, a pessoa não está indo mais à fonte, não está ouvindo mais a Deus, já está fazendo do seu jeito. Eu sei pregar, só abrir a palavra, aí eu falo uma palavra, eu sei pregar. Mas só que não é assim que funciona. A gente tem que buscar da fonte. Eu tenho muito temor da palavra, de falar aquilo que Deus não mandou a gente falar. Igual sempre quando tem algo que está no auge, assim, na internet, as pessoas, cada hora um faz um vídeo, fala um de um jeito, o outro fala de outro. Não é a palavra, minha palavra que está certa. Não, então não é a palavra de Deus, é a sua palavra. É a sua palavra. Você coloca o vídeo, não contente com ninguém, simplesmente coloca o vídeo. Não ofenda ninguém, porque ele fala para exortar com amor aquele que não quer ser ouvido, ele manda exortar com amor. Eu vou na palavra aqui em Mateus 18. A gente tem que ir na palavra, né? Não ficar nas nossas palavras. Mateus 18, o pecado do irmão. É complicado, né? Complicado, mas... Ora, se teu irmão pecar... Mateus 18:15. Contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros dois, para que
boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se não as escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considero como gentil e publicano. Em verdade vos digo que em tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, quando ele não ouve, né, a gente já entendeu aqui, é desligado no céu. Ele é considerado como gentil, é a palavra que diz, e publicano, porque ele não dá ouvidos, não aceita o perdão do irmão, não aceita, pecou, o irmão muitas das vezes repreende ele, pede perdão, não aceita. E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele fala, eu sou Deus e não mudo. Não é assim que a palavra fala? Eu sou Deus e não mudo. Por quê? Ele falou, eu passo os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, tudo que está escrito nessa palavra, o Senhor já sabe. Tudo que está escrito aqui, o Senhor já sabe. A gente recebe as instruções, tem pessoas que costumam dizer assim, mas é o Antigo Testamento. Aí como assim? Vai rasgar a parte do Antigo Testamento para você não cumprir a palavra? E o Novo Testamento a gente também não cumpre. Porque ele resumiu, falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí o Novo Testamento também não funciona. A gente tem que meditar muito no que a gente tem feito, no que a gente tem falado, dar mais ouvido à voz do Senhor, sermos pessoas melhores. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos de mudança. Eu falo sempre no ministério no qual eu frequento, eu falo que a gente costuma colocar a velha criatura em cova rasa, né? Como indigente. Esse indigente a gente sepultou ele lá, cova rasa. E qualquer coisinha que acontece, qualquer tribulação, qualquer falha do irmão, quando a gente se levanta. E a gente sabe que o morto ele fica a 7 palmos abaixo da terra. Significa que a gente não sepultou essa criatura direito. Ela está em cova rasa, caso necessite, você vai lá e ressuscita ela. O único que eu sei que ressuscitou depois de 3 dias foi o nosso Rei Jesus. E Lázaro, aqueles que Deus que teve contato com ele, foram os que foram ressuscitados. Lázaro, principalmente, depois de 4 dias. Depois de 4 dias. É a filha de Jairo, né? É só aqueles que têm contato com o poderoso, que ele quer ressuscitar. Muita gente já se sentiu morta, porque teve uma enfermidade que ficou entubado tanto tempo e depois voltou à vida. Mas a velha criatura, ela tem que ficar sepultada para sempre. Nós precisamos ser pessoas melhores, irmãos. Nós necessitamos ser pessoas melhores. Eu agradeço essa oportunidade desse vídeo aqui. Eu queria fazer uma oração para que Deus ele venha estar com suas mãos estendidas sobre a nossa vida e continuar com a misericórdia dele sobre a nossa vida, porque se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, irmãos. Se não fosse o Senhor na minha e na sua vida. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti nesse momento de oração que o Senhor me dê graça, Pai. Que o Senhor me dê graça e onde esse vídeo chegar, que ele venha transformar pessoas, fazer pessoa repensar o que ela tem vivido. Nós estamos em cima dessa terra, eu sei como é difícil a gente cumprir essa palavra que está aqui. Mas não é impossível, porque a palavra nos afirma para o Senhor, nada é impossível, nada, nem a nossa mudança. Que possamos a cada dia mais, Pai, abrir o nosso coração, porque a chave está por lá de dentro, é como se estivesse dentro de uma casa, nós que temos que abrir essa porta, abrir o nosso coração, porque a palavra afirma que no final dos tempos, muitos se apostatariam da fé, e é o que tem acontecido, todo mundo se acha alguma coisa, todo mundo quer falar alguma coisa,
que possamos abrir o nosso coração e simplesmente obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Simplesmente obedecer, que haja transformação na minha e na sua vida, que haja mudança de atitude. Eu sei que é complicado, Senhor, nós somos afrontados todo dia, mas a Tua palavra disse aqui que nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. O Senhor venceu, mas Ele era Jesus, mas a palavra nos afirma que nós faríamos obras maiores, não que a gente seria melhor que o Senhor, mas o Senhor já nos deu essa autoridade. Então, em nome de Jesus, eu peço, Pai, alcança vidas, alcança lares, alcança família e dá uma grande vitória, transformando verdadeiramente a nossa vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graça e paz a todos. E que possamos a cada dia melhorar a nossa vida, a nossa atitude. Em nome de Jesus.